Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos todos vocês, todas vocês nessa live, nesse bate-papo, nesse encontro especial, num dia especial, um dia de reflexão. Oi, Sérgio, tudo bem? Um dia de reflexão super importante e eu vou chamar a Eliane, ok? E é sempre esse movimento, não é? A gente precisa esperar as pessoas chegarem, a gente chamar o nosso convidado, a nossa convidada. Então, eu estou chamando a Eli e aí a gente vai dando a sequência, ok? Então, só um minutinho. Deixa eu chamar a Eliane, nossa querida amiga Eliane. Vamos ver aqui se ele entra, se ela recebeu, aceitou. Oi, Sérgio, tudo bem? Vamos com calma, tá? Vamos com calma aqui para ver se a Iggy consegue entrar. Tá ok. É assim, faz tempo que a gente não faz live, aí a gente dá uma esquecidinha, né? Qual é o botão, qual é o botão que aperta mesmo? Para onde a gente vai? Como é que faz? Vamos ver. Isso, ok. Ele, calma. Tem alguma questão aqui que ela não está conseguindo entrar. Vamos ver. Tentei mais uma vez. Oi, olá, Eli. Diga para mim se você conseguiu entrar. Oi, Su, tudo bem, Su? Oi. Estou esperando a Eli chegar. Não sei o que está acontecendo com ela. Ela não está conseguindo entrar. Isso, se prepara, hein? Se a Eliane não conseguir, vou chamar você, tá bom? Topas? Diz pra mim se você topa, Su, a gente fazer um bate-papo. Então, se a Eliane não conseguir entrar, você entra, Su. Vamos fazer aqui, nós duas, essa conversa, esse bate-papo. Não é para fazer kkk, não, viu? Olha lá. Aqui vale tudo. Vale os convidados, a gente troca, brinca, tá bom? Deixa eu só checar aqui pelo WhatsApp o que está acontecendo. Ela não está conseguindo entrar. É isso, né? Faz tempo que a gente não faz live. Aí o povo fica meio esquecido, né? Daí com calma a gente vai acertando aqui os ponteiros, tá bom? Vim toda aqui combinante, né? De cor de rosa, aqui com esse monte de flor, combinando lá com o nosso convite, né? E ficar alegre, né? Cor de rosa, energia lá em cima. Deixa eu ver. Ela vai entrar, né, Su? Tá bom. Olha, eu estou aberta a possibilidades, a gente mudar aqui o roteiro também, não sei, de repente, né? Tudo pode acontecer. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Não sei se ela não atualizou, se ela está com problema na rede. Oi, Eli, convidei você, Eli. Me diga se você entrou, se você está vendo, como é que você está. Eu estou tentando te acessar aqui pelo WhatsApp também, tá bom? É o princípio feminino em ação, o princípio da paciência, né? Calma, da sabedoria, né? E a gente vai fluindo. Ela me mandou uma mensagem. Ver, ver. Qualquer coisa a gente entra. Qualquer coisa você vai ser a minha convidada. Daí chama ele em outra oportunidade. Vamos ver aqui.
Deixa eu ver o que ela mandou. É isso, é isso, é isso, é isso. É o teste, né? O teste. A gente treinando a paciência, a sabedoria feminina. Calma, sim. Ela deve estar com alguma dificuldade. A gente conversou antes, mas ela. Deixa eu ver aqui. Estou aqui. Nossa, ela está dizendo que eu tenho que entrar sem ela. Oh, Deus. Por que será que você não entra, Eliane? O que acontece? Estou vendo que você está ao vivo. Você precisa aceitar o meu convite. Eu mandei um convite para você. Vai abrir uma janela e aí você precisa entrar, aceitar meu convite, tá bom? Como que eu vou entrar sem você, minha convidada? Special. Você consegue dar um oi? Peraí, Oi. ali. Ah, você entrou, sua danadinha. Eu só não consigo ver. Eu só não consigo ver. Olha, a Suelen é danada, viu? Ela falou, calma, Ana, que ele vai entrar. Tá bom. Eli, mas eu não tô conseguindo ver você. Ah, não tem importância, eu tô te vendo, Não, mas tá? a gente queria que você aparecesse. Ah, tudo bem, fica assim. Vamos andando, Sérgio, deixa, ah, deixa fluir. Sérgio, ela entrou. Ô, Su, você é poderosa, hein, Su? A Eliane, ela entrou. Ah, mas Eli, eu acho que aqui a questão é a sua câmera. Você precisa virar a setinha aqui para você. Por isso que eu não estou te vendo. Você está vendo aqui Tá. onde tem o microfone e a câmerazinha? Aí tem uma setinha para baixo e uma setinha para cima, que é o símbolo do Yin e do Yang. Toca essas duas setinhas para ver se vai aparecer você, o seu rosto para a gente. Achou? Tem o Achei microfone, a câmera. que tá aqui. Eita! Ei, ei. Oh, É, Suelen, Suelen, você é terrível, hein, Su? Faz um kkk aí, é, Su. foi, tá bom. Ô, Eliane, você precisa conhecer a Suelen, minha colega, amiga de trabalho. Ela falou assim, eu falei, olha, se a Eli não conseguir, eu vou chamar você. Ela falou, não, Ana, espera Opa, que ela vai entrar. Agora ela tá dando risada aqui. Ela falou, calma, não então se preocupa que ela vai entra, entrar. junto. Isso mesmo. Entramos. Você tá bem, Eli? Como é que você tá? Tô bem, Então, tá bom. tô bem. Sem Então, o roteiro, beleza. né? Não, Oi? não, como não? Nosso roteiro tá Sem aqui, roteiro. nosso Tá, roteiro tá aqui e o nosso roteiro tá aqui, tá não bom. é? Tá bom, Ana. Tá. Então, vou trazer aqui, estava dizendo no início, né? A gente está com a Su, a gente está com o Sérgio, talvez algumas outras pessoas cheguem, e muitas podem assistir esse nosso encontro, esse nosso bate-papo depois, porque ele vai ficar aqui e eu vou levar também para o canal da academia lá no YouTube, né? Então, eu estava semana passada refletindo com os meus sonhos e pensei, semana que vem é o Dia Internacional da Mulher, vou chamar a Eliane, bate-papo. Mulheres já nascem sem roteiro. Olha o que a Su está dizendo. Mulheres já nascem sem roteiro. E aí pensei, vou chamar a Eliane para a gente fazer um bate-papo sobre o princípio feminino nas relações humanas. O ano passado a gente desenvolveu um workshop super especial com esse tema. E hoje é o Dia Internacional da Mulher. É um dia para além de
desejar parabéns para as mulheres. É um dia de pausa, é um dia de reflexão, é um dia para que a gente possa olhar com um olhar mais refinado, com uma lupa, para a condição da mulher e para a condição do feminino nessa sociedade contemporânea, pós, entre aspas, pandemia, porque na verdade a gente não saiu da pandemia, né? Então esse dia, que é um dia de celebração, de reflexão, de luta no bom sentido, não de guerra, e nós vamos então fazer aqui uma conversa sobre as nossas experiências de vida em relação ao princípio feminino. Que princípio é esse? Como esse princípio atua nas relações humanas, do eu com o eu e do eu com o outro e com os outros. E aí ninguém mais, né, interessante do que a Eliane para fazer essa troca aqui com a gente. Ontem a gente fez um bate-papo muito legal. Ela vai trazer dica de um filme que talvez vocês conheçam. E Eli, se apresenta, conta um pouquinho de você. Depois eu volto aqui com alguns pontinhos, algumas ideias, algumas reflexões para a gente embarcar, para a gente mergulhar no nosso bate-papo. A Luzia entrou, Eli. Ah, tá. Então, nós somos em quantos agora? Olha, 4? eu estou visualizando aqui 4, mas pode ser que tenha mais pessoas, porque entra, sai, mas a gente segue, tá bom? Então, eu vou me apresentar, só que eu não escrevi quem sou eu, né? Mas quem sou eu sinto quem sou eu. Posso dizer assim, se eu acostumei a falar, descrever por causa das pessoas cegas, né? Então, é sempre bom a gente pensar que eles estão também, assim, participando nessa inclusão, né? Então, eu sou uma mulher, cabelos branca, cabelos crespos, recém-tingidos com rena, porque estava bem branquinho. Hoje de manhã estava super branco o meu cabelo, e eu pensei assim, eu disse, mas eu acho que eu vou me sentir melhor com o cabelo como era algum tempo atrás, né? Mas, de toda forma, me fez bem isso aqui. Então, eu sou mãe de 2 filhos com 3 netinhos eu já tenho. E já estão bem grandes eles. Então, eu tenho a minha profissão atual, eu sou arte terapeuta, sou artista plástica, sou professora de artes também, bem amplo, assim, em todas as dimensões da arte. Eu transito bem, me sinto bem, né? Porque eu senti, assim, nessa fase de vida que eu tô, que a arte, eu vivi isso e posso afirmar que a arte cura. A arte nos deixa livres com o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, que também age na hora que está criando. Então, é uma atividade assim que me alimenta, que me abastece, é a arte. Por isso eu gosto de ensinar as coisas que eu sei, tudo que eu aprendo, vivencio, e eu gosto de passar para as pessoas, porque aí eu sinto assim que eu vou esvaziando o meu conhecimento e dando espaço para outras coisas novas, trocas, né? Então eu sempre compartilho as coisas que eu aprendo e através das vivências sempre, né? Então eu tenho agora, estou numa fase de despertar, porque
contei para a Ana hoje. Acho interessante contar aqui, porque é bem marcante essa minha fase de vida, em que eu me sentia... Eu estou me sentindo agora, ainda, nesse momento, de parar, de refletir, de saber por quê, de indagar. Mas, então, eu, eu me dei conta que cada dia é um novo dia. E, então, eu estou vivendo um dia de cada vez. Sem muitos planos para o amanhã, mas com desejo de viver o agora, o hoje. Então, eu busco não só acordar de manhã, abrir os olhos, mas despertar, que é bem diferente, né? Se a gente vai analisar, acordados todos estamos, né? Mas despertos é preciso se enxergar, se olhar, né? Então, é assim que eu me sinto agora, despertando. Isso aí, Ana, é alguma coisa assim, um flash de mim, né? Claro. Mas eu gostei de fazer isso, tá bom? Por enquanto é só. Então, pegando aí, né, o ganchinho da Eliane, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, cabelos castanhos escuros, cortados à altura do pescoço, os meus olhos são castanhos escuros, eu estou com uma blusa de tecido fino, com flores, parece assim aquarela, flores pintadas, né, como se fosse aquarela, com tinta e água, assim, bem diluída. Então são rosas com folhinhas verdes, é um tecido bem delicado, bem fresquinho. Tem um laço cor-de-rosa aqui na frente também. E atrás de mim tem uma parede branca e uma cortina branca. Sou pedagoga, educadora, cursando pós-graduação em neuropsicopedagogia institucional. E eu sou multi, faço muitas coisas. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui. Nós somos amigas há muitos anos, há um bom tempo. E a Eliane, ela tem um papel muito importante, muito especial na vida. A Eliane acolheu né, as minhas propostas do Antônio Carlos na época, assim, dois malucos, beleza. E a Eliane acolhe as nossas propostas de compartilhamento de experiências, de estudo, de pesquisa, e diz assim, nossa, o que vocês têm para dizer é algo muito interessante, vai trazer benefício para todos. E ela confiou muito nesses dois malucos, e nós vivemos experiências incríveis há alguns anos atrás, e hoje nós continuamos vivendo experiências incríveis, mas num outro lugar, num outro espaço físico, e com uma proximidade, uma conexão muito mais profunda. A Eliane é canceriana também, Su, e tem essas percepções refinadas, a intuição, e é uma amiga muito querida, uma amiga em que eu agradeço a presença dela na minha vida, sempre e, e para a eternidade. Né? Muito bem, o Sérgio está dizendo, a arte é, na essência, uma forma de comunicação profunda entre as Verdadeiro isso, é muito bom, verdadeiro, muito é bom. verdadeiro. O É, Sérgio também desenvolve todo um trabalho de comunicação profunda e é terapeuta, né? Muito bem. Então, entrando, mergulhando cada vez mais no nosso tema, a filosofia chinesa, ela propõe que a nossa vida é o Tao. Nossa vida é o caminho, e que esse caminho vai se constituindo no caminhar.
E esse tal, ele é composto por dois princípios. Dois princípios que se manifestam nesse caminho da vida. São duas energias opostas e, ao mesmo tempo, complementares. E essas duas energias, elas representam a dualidade do universo, do mundo material, da vida, da natureza, do nosso corpo, da nossa psique. E essas energias, esses dois princípios, eles movimentam a energia vital do corpo, da matéria. Essas energias promovem o equilíbrio da matéria, das emoções, da alma. E havendo esse equilíbrio, nós também podemos conquistar um estado gradativo. Sim, posso. Aqui, desculpa, Luzia, perdão. A Luzia está pedindo para aproximar o microfone porque ela precisa ouvir com mais clareza por conta de uma pequena demanda que ela tem. À medida que a gente reconhece, trabalha, investiga, pesquisa esses princípios que fazem parte do caminho, nós podemos conquistar um equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Ou seja, a nossa saúde. A saúde do ser integral. E quais são esses princípios que permeiam o caminho do eu? O Yin, que representa a noite, a lua, hoje é a lua cheia, a terra, a suavidade, a sensibilidade, a intuição, a receptividade, a empatia, o cuidado com o outro. Esse é o Yin, o princípio feminino. E nós temos o Yang, que é o dia, o sol, o fogo, o ar, a força, o ímpeto, a ação, a realização, a assertividade, a conquista, o confronto. E esses dois princípios, eles existem em cada um de nós. E nós vamos, evidentemente, fazer um recorte mais específico em relação ao Yin, mas não existe Yin sem Yang. E os dois pulsam no nosso coração, na nossa essência, na nossa alma. Eliane e eu, nós acreditamos nisso, nós experimentamos isso. E aí, já vou passar para Eli, mas quero contar, eu não sei se vocês viram, se alguém viu, as imagens que eu postei hoje de manhã no Facebook. Eu acordei 5h30 da manhã e o primeiro ímpeto que eu tive, estamos falando de Yang, da ação, foi abrir a cortina do quarto e eu me deparei com a lua, a lua linda, parecia o sol. E eu falei, uau, se a lua tá aqui, eu quero ver o nascer do sol. E aí eu fui para a janela da sala e vi o nascer do sol. E a lua e o sol, eles estavam paralelos. E eu saí de um cômodo da casa, fui para outro e foi linda a experiência. E aí eu parei um pouco antes de fazer a postagem e pensei, nossa, a natureza me presenteando hoje com a possibilidade de ver quase que simultaneamente a lua e o sol se encontrando. As duas polaridades, o feminino e o masculino, ali fisicamente se apresentando para mim através da natureza, através dos elementos da natureza. E eu fiquei com essas duas imagens o dia todo. Então, claro, evidentemente, trabalhando, fazendo as minhas ações do dia, mas em alguns momentos as duas imagens vinham para mim, né, de uma beleza ímpar dessas duas energias que vibram muito
na nossa vida. E esse princípio feminino, como é que esse princípio feminino está nas nossas relações humanas e qual é a potência desse princípio para que essas relações possam se dar de uma forma mais empática, mais compassiva, independente do nosso gênero, porque não é uma questão de gênero. Não é o gênero feminino, masculino ou a diversidade, porque essas duas energias pulsam em nós. Então, ora uma se evidencia, ora outra se evidencia. Às vezes uma atrapalha um pouco a outra, porque está numa potência muito grande, e aí a gente é muito ação, a gente é muito fogo, quando às vezes a gente precisa ser um pouco água, um pouco terra, não é? Então, Eli, agora eu vou devolver para você. Como é que pulsa? Como é que pulsa? O que é que você gostaria de partilhar? Você que está vivendo experiências incríveis, incríveis, pessoais. O que é que você gostaria de trazer para a gente? Em relação à natureza, né? A essa conexão intensa que a gente tem, e que a gente, à medida que vai observando e sentindo a chamada, né? A gente se sente chamado pela natureza. Em certos momentos, por exemplo, o dia, né? Tem os ciclos do dia, assim. Durante o dia, o amanhecer, o decorrer meio-dia e a noite. Então, a sensação, se a gente consegue se manter em conexão, não todos os dias, mas em dias assim que a gente se dedica a isso, né? Se dedica a observar esse movimento, as transformações da natureza, que acontecem dentro da gente também. Não é? Então, o amanhecer, né? E a gente, em momentos assim como tu tivesse essa experiência, a lua e o sol juntos, né? Então, são energias vitais, assim, de que nos abastecem também, né? Então, você vai seguindo o dia, vai ao meio-dia, vai... Eu sinto mais intensamente à tarde, à tardinha, sabe? Às 6 horas. Isso acontece comigo desde criança, sabe? Que eu vivi em Porto Alegre, em uma cidade grande atualmente. Ela é grande, né? Pode ser, não, perto de São Paulo, não. Mas é uma cidade bem, com bastante gente. Assim. E lá a gente cresceu, uma família grande. Nós éramos, assim, 7 mulheres na nossa casa. E 2 homens, sabe? Então, a força feminina ali era a que comandava, né? E nós fomos aprendendo, assim. Mas, assim, então eu tive a oportunidade de conviver com a natureza. Conviver, crescer na terra, sentir a umidade, sentir as árvores, porque não tinha muitas árvores frutíferas. Então, todo esse processo, assim, das estações, os ciclos das estações, a gente vivia muito, né? Que naquela época, acredito que aqui também era, mas agora já está meio assim, num dia a gente vê as 4 estações, né? E isso aí influi muito na gente, na nossa intuição, na nossa percepção, né? E o pôr do sol, então, é alguma coisa assim que é um momento que, por mais que tu evite isso, tu sente no teu organismo aquele, né? Que fica mais ameno, fica mais suave o dia, tudo assim. Então, estou voltando para isso, né? Voltando para essa percepção, a gente consegue sentir isso aí. Então, em relação à sensibilidade em relação aos elementos, né? Por exemplo, o ar, o ser humano, como tu fala, né, Ana, independente de gênero, né,
a gente sente o movimento, né? Porque a vida é movimento. Então, reflete no ar esse movimento que nós temos interior e sentimos ao redor de nós, né? E a terra também, né? Recordamos assim, a gente pode pensar na terra, na firmeza da terra, né? E com e o prazer de caminhar sobre a terra. Isso aí tudo eu sinto dentro de mim, os elementos, eu acredito que muitos sentem também, né? Que está ali, né? A água é a fluidez que está em todo o nosso corpo também. Circula e que gera a vida também, né? Gera a vida através da nossa mãe, as águas da mãe que nos geraram, então, né? Isso aí. E o fogo é a transmutação, é o poder que a gente tem de transformar as coisas com os nossos pensamentos, nossas atitudes, né? A aceitação, assim, da coisa. E já falei dos 4? Falei, né? Então, é isso aí. O éter, Eli. É o éter. O éter é algo assim intangível, né? É intangível, eu penso, porque é uma percepção além, um pouco além do concreto, um pouco além do físico, né? Então, porque como o ser humano tem as três dimensões, né? É o corpo, o físico, espiritual e mental. Então, o espiritual é o que a gente tem uma maior amplitude, eu digo, mais oportunidades, assim, quando se quer realmente, né, ser um momento de transformação, de reflexão, é esse momento que é o espiritual. É algo que não é de religioso, não é nada, mas é algo muito profundo que alimenta o ser humano, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, Ana? Eu queria encaixar com o que tu falaste, mas acho que deu, né, para encaixar o yin e o yang, que temos dentro de nós, independente de gênero, que eu acho muito importante enfatizar isso, né, que eu sei porque a gente sabe, porque a gente tem uma certa percepção de vida, né, e analisa e vê as influências que tanto o lado masculino como o lado feminino dentro de nós eles estão. Então, o que se manifesta mais é dependendo das nossas escolhas, né? É isso, Ana? Mais ou menos? Não, é tudo isso. Das nossas escolhas, do nosso autoconhecimento. E vou trazer um aspecto e depois vou devolver para a Eli, para que ela compartilhe com a gente um filme que foi muito inspirador para ela, para a vida dela nesse momento. E, e aqueles que já assistiram podem fazer uma reflexão, e aqueles que não assistiram, fica a dica. Né? Depois gostaria que a Eli trouxesse, eu vou fazer uma pequena reflexão aqui com vocês, e depois gostaria que a Eli trouxesse a experiência que ela tem vivido sobre a diferença que ela tem experimentado entre acordar, acordar, e dá para brincar com essa palavra, né? Dá. Acordar, dar a cor, como acordar de fazer acordo, como acordar de estava dormindo e acordei, e despertar. Então, Eli vai trazer daqui a pouco, e ontem ela compartilhou comigo, eu falei, Eli, é isso. Vamos levar para a turma, para o pessoal que vai estar assistindo essa reflexão e essa experiência incrível que você está vivendo. Oi, Eber, tudo bem? Bem-vindo. Bem,
Então, nós vivemos um cenário atual em que o ser humano, nós todos, as crianças, os bebês, os homens, as mulheres, a natureza, as estações do ano, como ele disse, tudo nesse planeta Terra, na Mãe Gaia, todos nós estamos vivendo um estado constante de alerta. Muitas incertezas estão se apresentando. Muitas situações inesperadas, situações que a gente sequer imaginava acontecendo no campo pessoal, individual, da vida privada e da vida pública. Parece, eu tenho a sensação, a impressão de que nós estamos respirando, metaforicamente falando, um pouco melhor. Me parece que está havendo um rearranjo, uma confiança maior. E eu não estou me referindo à política, ao cenário político, ao cenário econômico, mas me parece que de um lado existe uma boa vontade, uma confiança, uma crença, um trabalho por parte de muitas pessoas de vamos lá, vamos fazer a diferença, mesmo com todos os desafios. E de outro lado, nós temos os desafios que nos puxam e que se a gente não tomar cuidado, a gente pode ir para o fundo do poço e não acreditar na nossa potência, nas nossas habilidades, enxergando a vida dentro da matrix, dentro da caixa, como se a gente não tivesse outras possibilidades, como se a gente não tivesse solução, como se a vida tivesse que acabar, né? Ai, não tem mais nada para ser feito. E não é verdade, né? Tanto a Eli como eu e alguns de vocês que estão aqui, tenho certeza que não acreditam nisso. Então esse é o cenário, esse cenário de alerta e de uma rapidez de pensamento, onde nós precisamos ter o plano A, o plano B, o plano C, usar a nossa inteligência emocional e espiritual para que a gente consiga lidar com o inesperado. E, portanto, como a Eli trouxe, nós precisamos de autoconhecimento profundo, não é autoajuda, não é receita, mas é um conhecimento profundo sobre esse ser que sou eu, cada um de nós é o seu eu, e como que a gente consegue se conectar com esses princípios do feminino e do masculino que pulsam em nós como uma força motriz para que a gente avance na nossa vida. Isso não tem a ver com competição, em ser melhor do que ninguém. Nós acreditamos nisso. E qual é o desafio? Então, a gente tem o cenário, a gente tem o desafio. Dar conta da sobrevivência, nutrir os nossos sonhos, viver no presente, honrar o passado e desenhar o nosso futuro agora. O futuro é o próximo minuto, é o próximo segundo, o futuro é o próximo dia, o próximo mês, o próximo ano, a próxima semana. O futuro é construído agora, nesse exato momento. Nós estamos construindo o nosso futuro próximo. Cenário, desafio, caminho. Aceitar, compreender, curar, trazer esse ar renovado para a nossa vida e deixar fluir o princípio feminino. Hoje a
Ellen comentou comigo, ela estava lendo, fazendo uma pesquisa, e a Su me disse assim, Ana, você sabia que 50 mil mulheres sofrem vários tipos de violência todos os dias? E que a cada 1 minuto, 35 mulheres sofrem violência das mais variadas formas? E eu falei, uau! Então, enquanto a mulher, como representante materializada do princípio feminino, não for respeitada, nós vamos continuar num processo de sofrimento humano. Se o princípio feminino que pulsa em cada ser vivente humano não for reconhecido, não for respeitado, nós vamos ficar mais no sofrimento do que no desenvolvimento. Então, quando a vida pede, é momento de pausar, é momento de se acolher, é momento de ficar na introspecção, no silêncio. Isso é honrar o princípio feminino. Então, o bem-estar, a saúde pessoal depende disso, desse princípio masculino que pulsa em nós, permitir que o princípio feminino atue junto, sem confusão, sem briga interna. Eli, tudo bem? Você está me ouvindo? Eli, será que você caiu? A gente vai seguindo aqui, aí a gente vai sentindo e vai devolvendo para ela, tá bom? Então, eu acho que ela caiu. Eu vou trazê-la de volta. Então, enquanto a gente não honrar esse princípio, reconhecer essa força que existe em nós e trouxermos esses dois princípios alinhados conosco, trabalhando internamente de uma maneira muito consciente, enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ficar penando, a gente vai ficar tropeçando nas pedras do caminho e a gente não avança, julgando, presos ao passado, não respeitando as nossas escolhas. Ah, mas se eu tivesse feito, mas se eu pudesse voltar. Não, a gente não vai voltar. A gente fez o que a gente podia da melhor forma possível. E o que é que a gente vai fazer da nossa vida aqui, agora, daqui para frente? Não é? Então, essa força do yin, que não é a fragilidade. Ela está dizendo, a Eli está dizendo para mim que não pode participar. Vou tentar mais uma vez chamá-la aqui. Vamos ver se ela vai conseguir. Então, essa potência, essa força desse feminino, junto com o masculino, de mãos dadas, trabalhando dentro da gente internamente, é um tesouro que a gente tem. E quando a Eli há pouco falava sobre o horário das 18, que é o horário, teoricamente, não é? É o horário do pôr do sol, eu me lembrei da minha avó. A minha avó deixou o corpo físico, ela tinha 103, quase 104 anos. Uma mulher descendente de europeus, índios, africanos. Uma mulher trazia o seu princípio feminino potente com ela e, ao mesmo tempo, o princípio masculino. Uma mulher que era analfabeta, que não sabia ler, que não sabia escrever, mas uma mulher que trazia uma generosidade, uma
força física, uma força mental, uma força espiritual que conduzia, que orientava amorosamente e também firmemente os filhos, os netos, os bisnetos, as noras, os genros. E quando todo mundo tinha ali as suas dificuldades, todos recorriam a ela como uma grande referência. E ela nasceu no dia 2 de fevereiro de 1900. Então, quando chega essa data, 2 de fevereiro, a família toda lembra dela com muito carinho, com muito amor, com muito afeto, com muita honra, com muito respeito. E é uma das minhas referências. A minha mãe também, que é a minha referência, de uma mulher também determinada, que viveu tantas questões complexas desde pequena, e a minha madrinha querida, né? A tia Lourdes, a minha madrinha, uma mulher também com o equilíbrio desse feminino acolhedor, amoroso, e do masculino, da energia yang, que coloca ordem, que orienta, que traz a força da ação, desse impulso, não é? De que, ok, nós temos uma dificuldade, o que é que nós vamos fazer para enfrentar essa dificuldade, esse desafio? E tantas outras mulheres queridas. A Eli está dizendo que a internet dela caiu, que ela está tentando voltar e que ela não consegue. Então a gente vai seguindo aqui um pouquinho mais e eu vou chamando e vamos ver se ela consegue voltar. Mas que bom que ela conseguiu participar um pouco. E aí vou precisar chamar a Eliane, se ela não conseguir entrar, para uma próxima live, porque eu gostaria muito que ela pudesse compartilhar com a gente as experiências que ela vem tendo sobre esse acordar e esse despertar. O Sérgio está dizendo aqui, Sérgio, você não vale muito, né? Olha, rapaz, sua fala está lindamente feminina. Sensibilidade e ação conjugadas com a clareza. Obrigada, Sérgio. E tenho também experiências, não é? No trabalho com mulheres, com meninas, com meninos, que trazem na sua fala, na sua expressão, na sua ação, nos seus gestos, esse princípio da escuta, do acolhimento, da compreensão, da empatia. E é muito bonito também perceber os homens quando eles trazem o seu princípio feminino bem refinado, na gentileza, no carinho, no afeto, na delicadeza, rompendo crenças limitantes, não é? De que homem não faz isso, homem não faz aquilo, homem não pode, não é? Isso tudo são crenças que a gente traz da nossa cultura, muitas vezes da nossa família, e que vão bloqueando as nossas relações com a gente, com as outras pessoas, com a vida, não é? Então, que esse Dia Internacional da Mulher seja, né, agora à noite, quase finalizando, um momento de muita reflexão, de muita honra aos homens e às mulheres que fizeram e que fazem parte das nossas vidas. Eu aprendi que todas as pessoas que chegam são mestres e mestras, que deixam um pouco deles conosco e que levam um pouco da gente com eles. E mesmo aquelas pessoas ou aqueles relacionamentos profissionais de trabalho, familiares, que são
tão difíceis e tão complexos, às vezes, quando a gente une o princípio feminino e masculino, quando a gente se coloca como observador desapegado, quando a gente olha a cena de uma certa distância, quando a gente esfria a mente, a gente consegue perceber que existe uma aprendizagem, tem algo que a gente precisa aprender ali. Algo para despertar em nós, para que a gente se torne cada vez mais firmes, senhores e senhoras de nós mesmos e da nossa vida. Então, que a gente... Deixa eu ver aqui se a Eli vai conseguir. Olha, vamos ver, acho que ela vai conseguir. Acho que ela vai conseguir voltar. Vamos ver aqui. Vamos ver. É assim, gente. É assim que a coisa vai, que acontece. Olá, Eli tá Oi, voltando. voltando. Olha, caiu tudo Olha, aqui. Eu não conseguia entrar de mas volta. você voltou. Não, tô voltando, já voltei. Então, eu estava quase me É, despedindo aqui. E aí. então, vamos se Não, despedir, não, 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 porque é não, o não, horário, não. né? A gente ainda tem um tempinho, nós entramos depois. Então, Eli, eu gostaria que você trouxesse, que você falasse um pouco sobre essa relação do acordar e do despertar, e que você deixe a dica do filme para que quem tiver interesse possa Ah, assistir, tá bom? isso mesmo. Eu até escrevi aqui. Escrevi essa minha que eu ia falar, né? Então, pois é. Então, Ana, rapidamente, né? Tem que ser, tá? Então, tem horas na minha vida que eu tenho uma tristeza muito grande, né? Da ausência do meu marido que faleceu. E ele faleceu bruscamente, assim, de infarto, e foi um choque. E que me deixou chocada e fora do ar, totalmente, né? Então, eu fiquei, assim, sem, sem um amanhã, porque o amanhã era com ele, sempre foi. 50 anos eu vivi com ele. E a gente tinha planos, e aí, inclusive, no finalzinho, antes dele falecer, eu já vinha botando em prática, né? A gente estava saindo, desligando do trabalho, coisas assim, né? Então, eu me senti muito desamparada, né? E sem saber por quê, o que fazer, onde viver, como viver, tudo isso se perde, né? Se perdeu, e com ele muita coisa foi junto, o eu, né, ficou truncado, meu eu ficou truncado, então eu tenho refletido muito, né, quando eu me senti assim, no ar, sem chão, sem frente, sem lado, sem nada. Não era eu não estava mais aqui, sabe? Coisas assim. Então, eu vou contar mais rápido, porque a gente tem um tempo, né? Então, esse tempo aí que eu fiquei me buscando, né? Buscando um significado para a minha vida, o que eu ia fazer, o que eu não sabia mesmo. E aí, aos poucos, quando fez 6 meses, mais ou menos 6 meses, eu comecei a me sentir como se eu estivesse numa estação de trem, procurando encontrar que chegasse um trem em que eu pudesse entrar, né? Então eu associei depois, quando eu raciocinei melhor sobre isso, eu associei os trens que vinham vindo, passavam, paravam e eu não entrava, eram as oportunidades que estavam surgindo na minha vida, sabe? Que vinham de muitos amigos, eu ganhei muitas coisas nesse tempo, agora que eu tô
analisando, e eu estou fazendo um relato de tudo que eu ganhei nesse tempo em que eu fiquei, me perdi da minha vida, de mim mesma, né? E então eu sentia assim como se fosse os presentes, né? Que eu não queria nada, não queria nada. Aquilo não servia, não servia, não. E ao mesmo tempo servia, eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer, me dedicar a mim, a me buscar e tudo, né? Que nunca em nenhum momento eu me sentia assim, perdida mesmo. Eu sempre sabia que existia, ia surgir, que aquilo ia passar, sabe? Com todas essas perdas, eu ainda conseguia sentir o que eu estava ganhando com isso. E agora, então, de uns tempos para cá, eu estou me sentindo bem melhor, assim, bem mais eu. Que eu penso assim, poxa, eu tenho que honrar a vida que eu tive com ele, que me agregou tanto, né? Que me enriqueceu tanto, que a gente cresceu junto. E então eu quero hoje, eu me concentro no que eu quero atrair para a minha vida. E assim, com essa parte de arte, de me expandir em relação ao que eu sei, entregar para as pessoas, assim, gratuitamente até, sabe? Sem esperar retorno, sabe? Porque eu penso, eu tenho que deixar alguma coisa, né? Não posso só pensar assim, sabe? Fiquei sozinha, desamparada. E isso aí eu acho que é muito do yin e yang, né? A gente associando a essas energias, né? Que a gente tem e que muitas vezes a gente abafa, ignora. E agora, então, parece que eu fui abduzida, né? Naquela situação. E agora, então, eu estou voltando para mim mesma. Ainda tenho as quedas, assim, que tem horas que eu fico muito triste, né? E que até às vezes não tenho, assim, não tenho com quem, assim, quem vai se interessar com a minha história, né? Mas me faz bem eu conversar agora, né, Ana? Agora, nesse momento, está me fazendo muito bem eu passar essa minha experiência para vocês, porque acredito que muitos já tiveram essas perdas, mas cada um é um, né? Cada experiência é uma experiência, não tem jeito. A gente sempre quer, sabe, minha dor é maior que a tua. Não, não é assim. Não é. É algo com quem a gente tem que saber aceitar, né? Essa aceitação se torna muito mais leve. É como se eu tivesse assim, abraçando esse luto. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que esgotar até o final. É como lavar uma panela, né? Tu fez o arroz lá, ficou tudo grudado, e aí agora tu tem que limpar para depois plantar de novo, quando é na terra, né? Claro, já tem que ir para a terra sempre. Mas, então, aqui tem um filmezinho no Instagram, tá? Que pergunta, um cavalinho pergunta, um menino pergunta para um cavalinho assim, são amigos, né? Qual foi a coisa mais corajosa que você já disse? Aí ele pensa devagar e diz assim, me ajude. Me ajude. Então, é isso que precisa, essa humildade, né? De saber, a pessoa está sofrendo, tá? Então, não vai espalhar para todo mundo, mas tem pessoas que a gente se afiniza mais e, sem pedir, a gente recebe a ajuda, tá? Não é assim, e pedir ajuda não é desistir, né? É recusar a desistir. E é isso que eu me recuso a desistir. Em honra da minha vida com meu marido, com os meus filhos e com o universo, né? Que é isso que o universo precisa, né? De vida, de vida.
Então, posso contar do filme rapidinho? Do filme, assisti um filme muito bom, é um dos filmes coreanos, da Netflix, que eu particularmente me chama a atenção esses filmes por causa do teor humano que existe. Eu até recomendo assistirem, tem alguns maravilhosos. E, casualmente, eu abri um que dizia, o título é Não Quero Fazer Nada. E ela disse, puxa, mas encaixa com o que eu estou fazendo da minha vida agora, né? E eu disse, eu não quero fazer nada. Então, é a história de uma moça que também é desajustada no trabalho, se sente injustiçada pelo noivo também e tal. Em resumo, ela se desliga de tudo e vai morar numa cidade pequena da Coreia, né? Ela morava em Seul, que é muito grande a cidade, foi para uma cidade litorânea, e lá ela conheceu outras pessoas. E as pessoas não a conheciam. Então, não existia nenhum julgamento entre de lá como de cá, né? E simplesmente, ela começou a viver lá, sem trabalhar, que foi uma das coisas que as pessoas criticaram nela, porque não trabalhava. Tudo bem. Mas ela chegou a um ponto que ela se enquadrou direitinho, né? Assim, se sentiu em casa, né? Então, uma das vezes que ela passeou pela beira do mar, lá sozinha, refletindo, então ela fala que ela refletiu muito com o que tinha acontecido aquele dia com ela, né? Que ela estava refletindo sobre os acontecimentos desde que ela tinha chegado na cidade. E se sentia muito bem, se sentia assim a simplicidade das pessoas, né? Então, ela se sentia satisfeita, tá? E se sentia assim, simples atos de beber uma água, de sentar na beira na areia, na beira do mar, as coisas bem simples, de sentir o ar puro, né, da cidade, e ver o sorriso das pessoas dando bom dia, as coisas mais simples, assim, de convívio, né, e sentir assim, e aí ela enfatiza muito a água, né, que como um elemento da natureza que nutre o homem, que é a melhor bebida que existe, é a água. Então ela se sentiu naquele momento assim que ela estava cansada, tinha ido de bicicleta também, e assim, outra coisa que é muito comum, a gente também faz assim, né? Até o barulho, no momento que ela estendia a roupa, sacudia a roupa, lá no sul a gente sacode a roupa para facilitar depois para passar a roupa, né? Mas nesse filme ela enfatiza isso aí, do som que faz, do barulhinho que faz. Então é uma coisa tão simples, tão quase intangível, né? Essa sensação, né? Então ela sente assim, ó, ela pensa, estou muito satisfeita de estar aqui, muito comigo mesma, né? E para mim tudo isso é o suficiente para me fazer feliz. Então em relação realmente à felicidade, né? O que é a felicidade, né, gente? Todos nós queremos ser felizes. Mas eu digo, sem o sofrimento, a felicidade não vai ser valorizada. Porque o que se ganha assim de bandeja é um presente ou alguma coisa assim, que não se vive, é a experiência orgânica, né? Sentimental, física mesmo. Isso tudo faz com que a gente valorize o momento de uma transformação, que não é mais, as coisas passam, mas tem que ser tanto o sofrimento como a felicidade tem que ser valorizada. Porque um depende do outro. Eu vejo assim, né? Porque a pessoa cresce, se transforma através das cutucadas que recebe da vida, né? É assim. Então, isso aí não precisa ser nem homem, nem mulher. Precisa ser humano, né?
precisa ser humano. É essa a busca da felicidade, é essa. É isso. A gente perceber realmente as coisas do mundo, né? O que nos vem e aceitar. De acordo com a forma como a gente aceita, as coisas vão ser conduzidas na vida da gente. É isso aí, Ana. Essa experiência que eu estou tendo agora, que isso, espero que não termine, porque eu quero continuar nessa percepção, nessa consciência, né, de vida, sabendo que eu sou importante para mim mesma. É isso, essa descoberta. E o que estiver ao meu redor, eu vou valorizar sempre as pessoas, as atenções, o escutar, né? O escutar é muito importante. Então, é o que vocês estão fazendo aqui. E, de alguma forma, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Essa conversa aqui é algo muito, muito visceral meu, sabe? Porque eu não sou muito de conversar, de contar as minhas coisas, porque eu gosto muito de ouvir, de escutar, sabe? De sentir a pessoa e de me identificar com ela, me sentir humana no momento que eu estou ouvindo a dor de alguém, eu me sinto condoída e me sinto com força de ajudar através das minhas palavras, dos meus exemplos, né? Então, é isso aí. Para mim, foi maravilhoso aqui. Então, a gente... Não vamos desistir, né? Jamais. Porque existem coisas... jamais desistir. É isso aí. A gente muda a rota. Então, eu tenho um livro aqui, eu gostaria de... Eu tenho separado. Alguns já devem conhecer esse livro aqui, ó. Tá? É protagonista da sua própria vida. Tá? É muito lindo. É um livro, ele é dedicado também à antroposofia, né? É muito lindo. Tem a dedicação aqui da autora, né? E do Rudolf Steiner, né? Não é ele o autor, mas ele é um dos homenageados aí. Então, é isso aí. A gente é preciso descobrir a própria vida. É preciso. E para que a gente possa ter mais confiança na gente mesmo, né? Se aceitar, acalmar a alma, porque essa ansiedade de querer viver a vida de outra pessoa, ou viver a vida conforme as pessoas vão ditando, isso é avassalador para nós mesmos, né? Então, vamos se aceitar, né? Se reconhecer, se transformar, se transmutar, tudo isso em homenagem ao Dia da Mulher. Tá bom? E eu me sinto muito homenageada, Ana, porque é raro eu poder conversar assim, né? Então muito obrigada. Mensagens lindas, tem mensagens lindas aqui de gratidão, de agradecimento, de sensibilidade, e a intuição veio e falou, chama Eli, vamos fazer uma conversa, e é assim, e é exatamente assim, né? Não tem nada profundamente articulado. Eu trouxe alguns pontos, você trouxe pontos, você caiu, você voltou e eu fui trazer. E é assim, nós somos assim, né? É o suficiente, vamos usar essa palavra. É o suficiente. É o suficiente. É o suficiente. Não, assim, porque as pessoas que têm alguma dificuldade, né? Quando ganham dinheiro, já acham que tem que ter muitas coisas. Não, é o bem-estar interior. É isso que importa. Né? E o compartilhar, a gente ser humano mesmo,
É isso aí, que a busca deve ser esta a busca, A né? essência, não é? A Então essência é a gente vai finalizando para deixar gravado isso. aqui. Depois eu vou Tá, levar muito lá para o obrigada. canal da academia no YouTube. Eli, quero agradecer demais, 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 demais. E penso que a Também gente quero continua esse bate-papo. Vamos continuar. Vamos trazer aí as experiências, vamos falar sobre a arte terapia, o trabalho com a água, com a aquarela, que vai refinando as nossas percepções. Quero agradecer muito você por ter aceito esse convite. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui. O Sérgio está dizendo que você é uma guerreira. As pessoas que vão assistir muito depois, enfim, a todos que chegaram e a todos que chegarão até aqui, até esse bate-papo. Agradecer a cada um de vocês, um abraço carinhoso, afetuoso, que a gente possa refinar a nossa alma, o nosso coração, a nossa essência, e usando as palavras de despertar, de suficiência, de não desistir, mas de buscar, talvez, ferramentas diferenciadas, um caminho diferente, talvez parar para depois continuar a andar. Então, muito obrigada, Eli, de coração. Receba o meu abraço gigante por essa oportunidade tão linda. E deixo. A Thalita chegou agora. Thalita, a gente está se despedindo. Obrigada por ter chegado agora. Fala, Eli. Ó, Ai, que lindo! essa mandala aqui, olha, é um presente para você. O olhar de cada um aí, Ai, que tá? É lindeza! na seda, em aquarela, movimento, tem água, fogo, aqui, tem terra. tem a terra das tintas, tem vários, e o fogo também, né? Imagem aqui do fogo. Bom, Muito obrigada por todos os presentes, Eli. Obrigada por ter me acolhido, ter acolhido o Antônio e por tantas coisas lindas que a gente isso aí viveu. É vida, é algo que a gente nem percebe, mas é algo muito profundo. Muito profundo. Os nossos encontros, muito as bom. nossas conexões. Uma ótima noite, Eli. Um bom descanso. A gente segue conversando. E um abraço para cada um de vocês. Até a próxima live. Cuidem. Gente, muito obrigada. Cuidem do feminino e do masculino que pulsa em vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.